Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil. Olá pessoal, está começando agora a 32ª edição do Gym Podcast Brasil. Eu sou o Cedric William e eu estou aqui com o Ícaro Ambrósio e algumas participações especiais dessa vez. Oi gente, oi Cedric, é isso aí, né? Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando, que bom estar aqui com você, meu amigo. E hoje, mais uma vez aqui, a gente tem um papo, digamos que intrigante, né? Uma pauta que é um pouco questionadora, né? Isso, Ícaro, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que eu aposto que deixou todo o gym fã do mundo com a pulga atrás da orelha, né? E se a Kayla Nemours competisse pela França? Qual teria sido a realidade da equipe francesa nos Jogos Olímpicos de Paris? Pois é. Já vou dando um spoiler que neste episódio a gente fez uma análise colocando a Kayla Nemours no lugar de uma das atletas francesas que esteve no time da França. A gente substituiu as notas, daqui a pouco contamos quem que é, e a gente chegou a um resultado comparada às outras equipes que competiram as classificatórias de Paris. E aí a pergunta, será que a França pegaria um team final se a Kayla Nemours tivesse competido pela França? Ou será que não? Ou será que, apesar daquele maravilhoso 15.600 que ela meteu ali logo na classificatória, a França ainda amargaria no máximo um nono lugar? Essa história tem um plot twist maravilhoso que a gente vai contar daqui a pouco. Mas antes, é muito legal que vocês saibam do babado por trás da história da Kayla Nemours. Por que essa menina não compete pela França e sim pela Argélia? O Cedric apurou, muito bem apurado por sinal, e ele vai contar essa história pra gente, né, Cedric? Eu tô aqui ansioso, só vou ouvir agora. Gente, e é muita coisa que aconteceu, viu? Quando eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu de verdade, assim, os detalhes, eu fui perceber que chegou absolutamente quase nada a respeito da história completa para a gente aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo por causa de uma pessoa que acompanhou de perto, e, e aí, inclusive as nuances da história, tem algumas coisas até parecidas com o que já aconteceu aqui no Brasil, mas enfim, vou explicar tudo desde o começo aqui para vocês entenderem certinho. Então vamos lá, vamos começar isso aqui porque a história é grande e eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Começou antes dos Jogos de Tóquio. A Federação Francesa de Ginástica, ela decidiu que ela queria que todas as ginastas com idade para competir nos Jogos de Paris, as ginastas boas, né? Não qualquer menina, mas tipo, as melhores meninas com idade para Paris, elas iam treinar agora em 2 centros de treinamento. Um seria em Paris e o outro seria em Saint-Étienne. Eu acredito que eles fizeram isso porque as ginastas, né, na França, elas treinam em clubes, né? Cada uma tem o seu clube, e eu acho que a Federação Francesa de Ginástica fez isso para meio que ter o crédito do sucesso que poderia ser, né, os Jogos Olímpicos em casa. Então, tipo assim, se tudo desse certo, né, as meninas estavam treinando no centro de treinamento da federação, né, era como se fossem 2 seleções permanentes, a verdade é essa, eram 2 seleções permanentes, e eu acredito que eles queriam ter aí o crédito do possível sucesso, né, que todo mundo imaginava que ia ser os Jogos Olímpicos de Paris. Bom, e obviamente nesses centros, né, de treinamento, precisaria ter bons treinadores. Então a federação abordou o Mark Chirlisenko, eu acho que é assim que fala, né, o nome dele em francês. Vocês me desculpem aí pelo francês também, não falar o nome das meninas. Que ele é dono, né, de um dos clubes mais bem-sucedidos do país, que é o Avon.
né? Gymnastique. E queriam que ele fosse um dos treinadores desse centro de treinamento. Só que ele não queria deixar a casa dele, o clube dele de sucesso, né? E ir lá para ser o treinador dessa seleção permanente. Então ele recusou. E aí eu vou abrir um parêntese aqui e dar minha opinião pessoal. Eu tenho um clube de ginástica, eu, Cedric, tenho um clube de ginástica. Ele não tem nenhuma menina com potencial olímpico, né? E eu já recebi algumas propostas e eu não abandonei o meu negócio. Porque eu empenhei dinheiro, eu empenhei esforço, eu tenho um bom salário, então assim, eu não abandonei sem ter uma ginasta com potencial olímpico. Imagina um cara que tem o clube dele, que é dele, que ele é o chefe, que ele manda e que ele já produz há muito tempo ginastas de sucesso, né? Quem não sabe, a Iona do Fournet, ela foi atleta, né, do Avon e treinou com ele. Ele já tinha Caroline Redouit também. Então, assim, eu super entendo ele recusar, né? Tô aqui na minha casa dando treino para as minhas ginastas que moram aqui e elas têm sucesso. Para que eu vou pegar elas e vou ir enfornar elas junto comigo num centro de treinamento e abandonar todo o meu trabalho aqui, né, com as outras que estão chegando, enfim. Achei a decisão dele bem sábia, na real. Só que aí a Federação Francesa de Ginástica, que era presidida pelo James Blateau, é, eles começaram a pressionar as ginastas a deixarem as academias delas, né, e as casas delas para irem para o centro de treinamento da federação. Então, assim, e não deixou isso uma coisa livre para o clube. Então, eles começaram a fazer abordagens individuais nas ginásticas, tipo assim, olha, você tem que ir para o centro de treinamento, se você quiser ir para Paris. Só que as ginastas do Avon, elas estavam felizes, elas estavam progredindo, elas estavam tendo sucesso, morando com as famílias e sendo as maiores estrelas do país. Então, assim, elas não queriam sair de casa para ir morar dentro de um centro de treinamento. E elas, por que elas deveriam fazer isso também? Sendo que elas estavam num clube com o melhor treinador e treinando em casa. Não fazia sentido para elas deixarem os clubes delas para irem, né? O clube e o treinador para ir para um centro de treinamento. E então, o primeiro alvo da Federação Francesa foi a Caroline Redouit. Ela foi campeã nacional francesa em 2021 e 2022, foi para os Jogos de Tóquio, foi, né, ganhou medalha no europeu. E ela e o pai dela, eles denunciaram várias vezes, né, falaram várias vezes, descreveram em entrevistas assim, repetidos telefonemas, né, ligações da Federação Francesa para ela, inclusive quando ela estava em Tóquio, insistindo para que ela fosse para o centro de treinamento. Entre as coisas que foram ditas para ela e para o pai dela, era que os títulos nacionais dela não tinham sentido nenhum, que ela tinha sido superestimada, e assim, né, apesar dela ser a ginasta francesa de maior sucesso daquele ciclo olímpico, né, tentaram, tipo assim, diminuir o valor dela, como se ela só fosse melhorar se ela fosse para o centro de treinamento. E eles fizeram, inclusive, eles começaram a cortar os aportes financeiros da Federação Francesa para ela. A uma certa altura dessa história, ela e a Kayla Nemours, e já estaremos chegando na Kayla Nemours, as duas tiveram que ir à TV Nacional francesa para falar sobre a situação desse aporte financeiro que elas tinha sido cortado para as duas. E só depois que elas fizeram isso que a Federação Francesa começou a pagar elas de volta, mas assim, fizeram um aporte financeiro parcial. Não fizeram tudo com a justificativa também de que elas não estavam no centro de treinamento, tipo, elas não estavam seguindo as normas da federação. Mas esse assédio todo, esse estresse, tudo que aconteceu com a Caroline nesse tempo, ele teve assim, um efeito muito ruim para ela, né, e para a saúde mental dela, tanto que ela, sendo boa como era, ela recentemente se aposentou, né, do esporte, e ela escreveu no Instagram dela, tipo, algo do tipo assim, eu só queria ter tido o apoio das pessoas certas quando eu precisei, mas, tipo, elas, ao invés de fazer isso, elas enfiaram minha cabeça embaixo da água. Foi isso que ela postou, sabe? Quando ela se aposentou. Então, pensa, a gente nem chegou na Nemura ainda e a gente já perdeu a Caroline Redouit, né? Então aqui já vou abrir um parênteses e pensar, o que seria a equipe francesa com a Melanie, que é sensacional, que não
aparentemente não teve nenhum problema, mas eu também vou falar dela. A Caroline e a Kylie Nemur seria uma equipe, gente, para brigar ali pela prata e talvez até pelo ouro com os Estados Unidos, dependendo de como elas competissem, né? Vou abrir um parêntese agora para falar da Melanie, que é o seguinte: a Melanie também quis parar depois dos Jogos de Tóquio. Aí ela estava nesse impasse aí também ela teve que ir para o centro de treinamento, a Melanie, sabe? E aí depois, quando ela foi fazer, se eu não me engano, quando ela foi fazer aquele show que a Simone Biles fez, a Simone convenceu ela a ficar no esporte, tanto que ela foi treinar lá nos Estados Unidos, né? Junto com a Simone. Então acho que foi o que segurou a Melanie, foi o fato dela ter ficado lá com a Simone nos Estados Unidos, treinando no ginásio dela, sabe? Eu acho que se não fosse isso, a Melanie também teria parado. Bom, aí agora o próximo alvo era a Kylie Nemur, que tinha sido campeã nacional, né, francesa em 2019 e um prodígio das barras assimétricas. Aí, só que quando a Federação Francesa começou a campanha dela contra o clube, né, a esposa do Tirlichenko, ela chegou para a federação e falou assim: olha, a gente tem uma menina aqui que ela pode ser tão boa quanto a Nina Deruel. Aí a resposta deles foi assim que eles estavam delirando. Que, tipo assim, ela estava exagerando. Isso era um delírio, falar que eles tinham uma menina que era tão boa quanto a Nina. E aí, nessa conversa, ela também avisou a federação que o pai da Kylie Nemur era argelino e que se eles não tomassem cuidado, a Kylie podia ir embora, né? E aqui você pode até achar que ela que ela profetizou na comparação dela com a Nina Deruel e com a mudança de país, porque foi realmente o que aconteceu depois, né? E eu, abrindo agora opinião pessoal, eu considero a Kylie Nemur mais talentosa do que a Nina. Eu acho a Kylie Nemur a ginasta mais talentosa de barras de todos os tempos. No meio disso, a Kylie Nemur sofria de uma lesão, né, uma lesão no joelho. Ela tinha osteocondrite no joelho e ela precisou de uma cirurgia nos dois joelhos. Agora, sim, essa condição do joelho dela pode ser uma condição tipo de excesso de treinamento, tipo, ela estava treinando com treinamento excessivo, ou também pode ser uma doença, né, uma condição congênita. E aí ela foi e fez a cirurgia, né, independente do motivo, ela fez a cirurgia. E depois da cirurgia, os médicos, né, dela, né, do clube e tal, eles liberaram ela para voltar aos treinos, mas ela precisava que o médico da Federação Francesa liberasse ela para ela voltar a competir. Então começa uma treta mais complicada agora, porque o médico francês não apenas se recusou a liberar ela, sendo que ele nem chegou a examinar ela, mas proibiu ela de treinar. Ele falou que mais tarde ele negou que ele não tinha feito isso, né? Que ele não tinha autoridade para fazer isso, mas só que eles estavam lidando, né, com a Stephanie Nemur, que é a mãe da Kylie Nemur. E ela não era só a mãe da Kylie Nemur, mas ela era também presidente do clube do Avon. E ela nunca deixou nada para trás. Ela, assim, o que as pessoas falam a respeito da mãe dela é, ela, assim, que ela é meio que osso duro de roer, que a mãe da Kyla, ela é durona, né? Aí quando o médico foi e falou, ficou tentando negar que ele tinha tentado proibir a Kyla de treinar, de voltar a treinar, ela pegou a carta que o médico mandou para ela e postou no Twitter. E aí, o médico revoltado não apenas se recusou a permitir que a Nemor competisse, mas agora ele também apresentou uma denúncia de abuso contra a academia. Ele estava querendo fazer parecer que a condição que a Kyla tinha no joelho e as cirurgias que ela teve que fazer nos dois joelhos tinha sido por treinos abusivos. Então ele começou a também apresentou uma denúncia de abuso contra a academia, como se a Kyla Nemur tivesse sofrendo lá na academia, né? Aí ela, incapaz de competir, ela optou por mudar de federação nacional, né? Ela optou por ir da França para a Argélia. Nesse momento,
todo mundo sabe que a França perdeu a ginasta mais promissora de uma geração, né? E não só de uma geração francesa, tipo, uma geração mundial, né? Enfim, mas a federação não ia deixar isso barato, né? Porque uma vez que ela competiu, já tinha competido pela França internacionalmente, a França tem o direito de se opor à mudança de país de um ginasta, né? E impedir ele de competir por um ano. Então, quando ela fez a transferência, ela teve, a Federação Francesa fez o pedido para que ela ficasse um ano parada antes de defender algum país. Bom, e a federação não deu esse ponto sem nó, porque essa retenção dela, essa proibição dela de competir por outro país, começou em julho de 2022 e não terminaria até julho de 2023, para dar um ano, né? E a maior parte das vagas olímpicas para Paris seria determinada no Mundial de 2023, em outubro. E todas as competições para se classificar para o Mundial de 2023, elas aconteceram antes de julho de 2023. Então, essencialmente, isso significa que essa retenção que a Federação Francesa pôs para Nemours, né, impedindo ela de competir nesse período, impediu ela também de conseguir, né, os caminhos mais diretos para se classificar para as Olimpíadas. Eles não iam deixar ela competir pela França, mas também não ia deixar ela competir pela Argélia. Era isso o plano deles. E aí a resposta que a federação deu pro público foi que eles estavam fazendo isso porque eles estavam muito preocupados com a saúde dela, né? Colocando como se ela tivesse realmente sofrendo assédio, treinando excessivamente, né? E eles falaram assim que essa proibição era uma preocupação com a pessoa da Kayla Nemours. Só que eles estavam também atormentando ainda mentalmente a Caroline Redouis. Então, né, expressando assim essa falsa preocupação. E a Redouis e a família dela estavam notando, né, colocando isso publicamente, que não era bem assim, porque eles tinham feito a mesma coisa com a Redouis. Então, eles estavam do lado, né, da Kayla Nemours. Bom, e aí uma parte importante da história agora é o papel da imprensa esportiva francesa. Lá eles têm uma tradição assim, muito forte de jornalismo investigativo, né? Bem agressivo assim as investigações que eles fazem. E tem um jornalista lá que ele é especialista em investigações de abuso e de doping, e ele começou a publicar as histórias sobre o que estava acontecendo. E, né, não sei se a galera aqui também entende de outros esportes, mas teve uma época que o Lance Armstrong, né, ele teve aquele caso de doping, e a imprensa, né, esportiva da França, ela foi atrás dele o tempo inteiro, né, de acordo com as suspeitas que tinham, né, e no final a imprensa estava certa, realmente o Lance Armstrong ele estava, né, com casos de doping. E o esporte francês ele já teve muitos problemas. Então, assim, esse começo essa fumaça, né, que teve aí com a história da Nemours já chamou a atenção da imprensa francesa. Então, eles não iam deixar essa história de lado, né, porque eles já tinham, tipo assim, ó, toda vez que a gente viu fumaça tinha fogo, então vamos investigar isso aqui também. Então, os meses se passaram, né, a classificação para o Mundial de 2023 já tinha se passado, e a Nemours, então, ela só podia competir em competições não oficiais, né, da FIG. Aí ela disputou os Jogos Árabes e o top 12, né, da Liga Francesa, aquela liga de clubes, e o Avon, ele dominou, né, o clube dela dominou esse top 12 da Liga Francesa. E toda a esperança, assim, né, dela, olímpica, parecia perdida, né, até que um canal, né, um canal de imprensa, ele exibiu um programa, assim, muito extenso sobre abuso na ginástica francesa, incluindo, assim, uma dúzia, assim, de ex-ginastas da seleção nacional, falando sobre os treinadores abusando física e verbalmente delas, né? Bem como um gerente da seleção francesa. Como eu disse, né, que a imprensa francesa ela tem muito assim essa cultura de chocar e de ir atrás e de serem muito incisivos, né? Eles transmitiram esse documentário deles e eles chamaram a ministra francesa do esporte, eu não sei falar o nome dela em francês, mas é a Amélie
Casteira, eu acho, e eles convidaram ela para ir no estúdio para assistir o documentário e para ela reagir, né, ao vivo ao documentário. E assim, as reações dela foram as piores possíveis e ela ficou assim horrorizada com o que ela viu. E assim, para deixar a ministra francesa do esporte horrorizada, precisaria ser algo muito complicado, porque já teve muitos casos piores, é, já teve muitos casos difíceis na França. Então, para ela ter ficado assustada com o que aconteceu na ginástica, assim, precisava ser algo muito grave mesmo, sabe? E aí, depois disso, ela assim deu uma ordem para que a Federação Francesa liberasse o controle da Kayla Nemour e que resolvesse a investigação de abuso contra contra o Avon, né, que é o clube, que resolvesse o mais rápido possível. Então, assim, ela queria que tudo ficasse esclarecido e que a Nemour fosse liberada o mais rápido também. Isso tudo foi poucos dias antes do prazo para a Nemour competir no campeonato africano, que era a última chance dela de se classificar para o Mundial de 2023. E aí ela se tornou campeã africana, né, no individual geral, e conseguiu, acho que nesse campeonato, uma pontuação acima de 15, acho que foi 15,166 ou 0,66 nas assimétricas, e ela ainda conseguiu homologar o elemento, né, que leva o nome dela. Aí, não satisfeitos, novamente, a Federação Francesa, tentando ainda atrapalhar, eles tentaram impedir que os treinadores dela, que no caso, né, eram franceses também, que estivessem com ela nas competições, e isso incluía até a Copa do Mundo de Paris e o Mundial. E aí eles tentaram, né, a Federação Francesa tentou impedir isso junto à Federação Internacional de Ginástica, mas acabou que a Federação Internacional ficou do lado da Nemour e falaram que não ia impedir ela de estar com o treinador dela nas competições, não. Continuando, né, todo mundo sabe que o Avon é o clube mais forte, né, da França, é o clube que mais produz ginastas, né, de nível internacional, e também o melhor clube, tanto que eles sempre ganham, né, aquela liga de clubes, o top 12. E a Stephanie Nemour, né, ela é a presidente do clube, ela representa, né, a Stephanie Nemour, desculpa, é a mãe dela, eu já tinha falado, não sei se vocês estão lembrando, é a mãe dela, e ela é presidente do clube e representa os ginastas do clube, né? Aí a Federação Francesa anunciou que estava redefinindo o que significava ser um clube de treinamento. Tipo assim, agora para ser clube, né, inventaram umas regras do que era necessário para ser um clube de treinamento e o Avone não se encaixava no que eles acreditavam que era um clube, e expulsou o Avone e outros clubes de longa data dessa Liga Nacional de clubes, assim, apenas por vingança, gente. Não vejo outro motivo, não, para eles terem feito isso. Só que nesse ponto da história, a autoridade esportiva, né, principal por investigar essas queixas de abuso contra os clubes, essa autoridade, né, decidiu e inocentou o Avon por falta de evidências de abuso e recomendou para o Ministério do Esporte que a Federação Francesa fosse investigada por assédio. Isso aqui foi uma reviravolta, né, no caso aqui todo. Aí o Mundial de 2023 aconteceu, a Kayla Nemour foi a 8ª do mundo no individual geral, conseguiu a medalha de prata nas assimétricas, né, quase ficou com ouro, e ela se tornou ali naquele momento a ginasta favorita a medalhar nas Olimpíadas de Paris, né? Todo mundo ali naquele momento achou que ela estaria no pódio de Paris. E a Federação Francesa de Ginástica simplesmente pegou a Nemour e jogou ela fora. Por mesquinhez. Só. Não tem outro motivo não, sinceramente. Mas, né, a história não termina na Kayla Nemour, porque o clube, né, o Avon, eles têm outro talento promissor da ginástica francesa, né? Que não sei se as pessoas conhecem, mas é a Helena Colas.
não sei como fala em francês também, mas a Helena, ela ganhou todas as medalhas de ouro nos campeonatos franceses juvenis de 2022 e 23. Ela simplesmente foi campeã individual geral, equipes e todos os aparelhos. E no Campeonato Europeu Júnior, ela também ficou no Campeonato Europeu Juvenil, ela foi campeã europeia. Ela muito boa, é promissora assim também. Quem não conhece a Helena Colas, dá uma pesquisada aí no YouTube e vê as séries dela, inclusive de barra. E a Colas, ela ganhou o Campeonato Francês Juvenil desse ano, 2024, e foi campeã de barras esse ano também, em 2024, tirando mais nota do que as adultas, tá? A nota dela individual geral e de barra foi mais alta do que a campeã de barra e individual geral adulta. Bom, os pais da Helena Colas, sabendo tudo que estava acontecendo, já alertou que se acontecesse com ela tudo que aconteceu com as outras ginastas do clube, eles também teriam opções de um passaporte. Eles não falaram qual que era o país, mas eles falaram assim, ó, se vocês forem fazer treta comigo também, com a minha filha, a gente também vai mudar de país. E aí, o que, que a Federação Francesa faz de novo? Eles decidiram, assim, que a, que a Helena Colas ela não produzia o suficiente e que ela não estava em um clube de treinamento que era designado que era aprovado pela federação, e eles cortaram todo o apoio financeiro para a Colas, né? Então, assim, eles simplesmente falaram isso, ó, ela não está treinando num clube que é designado por nós e, enfim, ela não está produzindo, ela não está sendo boa o suficiente. Ah, gente, é piada, não é possível. E aí, você para pensar que a Federação Francesa jogou fora duas das ginastas mais promissoras do país dos últimos 4 anos, né? Que foi a Redouit e a Nemours. E agora parece que eles estão determinados a jogar fora uma terceira, que é a Colas, né? E junto com ela, provavelmente, né, possíveis medalhas nos Jogos de Los Angeles, né? E assim, se você parar para pensar, depois que a Nemur ela se livrou desse estresse, né, e dessa incerteza toda da situação dela, parece que ela começou a melhorar, parece que ela começou até a atualizar a ginástica dela, assim, né? Ela ali no final ali das Copas do Mundo esse ano, todo mundo já estava fazendo as contas e já estava assim, pô, a Nemura ela não é só, não vai ser só é, finalista de barra e possível medalhista de barra. Ela tem super condições no individual geral, na trave, até no solo. E aí, de repente, ela aparece saltando uma dupla, tipo, todo mundo ficou, assim, impressionado com essa melhora dela que ela teve. E provavelmente foi porque ela estava treinando tranquila, né? Sem estresse e sem sabe, toda essa questão, assim, todo esse assédio, né, em volta dela. E ela acabou se colocando aí, mesmo de fato, como uma das melhores ginastas do mundo. Cedric, que babado. Gente, eu tô assim, sem palavras, cara. Eu tô sem palavras. Porque assim, é muita falta de caráter, é muita indignidade, é muita maldade, gente. Que isso? É maldade isso que fizeram com essa menina, sabe? Mas maldade mesmo. Que é isso? Inacreditável. Mas agora eu vou segurar aqui meu riso frouxo, meu riso sarcástico, porque, né, a vingança veio a galope. Não demorou muito para chegar, não, né? Kylie Nemur foi vingada em Paris, em plenos Jogos Olímpicos, porque a gata teve um desempenho excepcional, foi campeã olímpica de barras assimétricas, com aquela prova fenomenal de 15.700 no COP atual, que é uma coisa assim inimaginável, enquanto a França amargou um 11º lugar por equipes e mais quase que nada, né? Pra vocês terem ideia, gente, a França, a melhor colocação por aparelho que a França obteve foi um 10º lugar com a Marine Boyer na trave de equilíbrio. Depois disso, foi um 16º lugar também na trave de equilíbrio com a Morgana Sec. Depois disso, eles não conseguiram mais nada ali entre as 20 primeiras posições. Foi vergonhoso, foi vergonhosa
essa campanha francesa nos Jogos Olímpicos. E agora, voltando à pergunta lá do início, né? E se Kylian Nemours tivesse competido pela França nos Jogos Olímpicos de Paris, qual seria a realidade? Bom, a gente fez uma substituição de uma das atletas do time francês pela Kylian Nemours e somamos as notas novamente para chegar num resultado e comparamos as notas do dia da classificatória. Ou seja, as notas que a Kylian fez no dia da classificatória, se fossem notas apuradas pelo time francês, pasmem, a França teria subido bastante. Em vez de 11ª colocada, que é onde ela acabou ficando, a França teria ficado na 5ª colocação, perdendo apenas para o Brasil, para a China, Itália e Estados Unidos. E, enfim, a França teria chegado na final por equipes. E aí, calcula de novo. Melanie caiu 3 vezes, mais 3 pontos ali da Melanie, mais alguns pontinhos ali que a Kyla mesmo poderia melhorar no solo e na trave, que não foram prova ideais dela. A França tinha plena chance de subir no pódio e tomar o nosso bronze. Mas, como eu falei, a vingança da Nemours veio a galope. E essa medalha não foi francesa, foi brasileira. Gente, por que a gente chegou nessa conclusão? Bom, estou colocando aqui na tela agora uma tabelinha para vocês verem a nossa comparação. Olha, na tabela vocês podem ver que a Morgane Oszek, ela foi a atleta com menos notas apuradas para o somatório geral, que foi de 158,797. Olha, a Morgane perdeu o salto, perdeu as barras e perdeu o solo. Só conseguiu pontuar, só conseguiu contabilizar a nota ali na trave de equilíbrio. Então a gente tirou a Morgane e aí na segunda tabela vocês podem ver que a gente incluiu a Nemours. Substituímos a Morgane pela Nemours. E aí o resultado foi bem diferente. Olha só a diferença. De 158,797, a França poderia ter saltado para 162,497. Quase 4 pontos de diferença. 4 pontos que deixariam a França na competição por equipes. E muito mais, né? E muito mais, porque a França seria campeã das barras assimétricas pela segunda vez. Porque lá em 2004 já haviam sido campeãs, né? Me fugiu o nome da ginasta agora, mas foi campeã. Yemelé Lepenec, eu acho. Comentem aí quem lembrar. França foi campeã em 2004 e poderia ter sido agora em 2024 em casa, mas não. Viram a filha abandonada campeã olímpica, enquanto eles amargaram o pleno nada. Que é isso, hein, Cedric? Que é isso, hein, gente? Meu Deus do céu. E agora, Ícaro, a gente tem a participação, né, dos seguidores do Gymblog Brasil, que nos ajudaram a discutir esse tema. Primeiro, a gente abriu a discussão para essa suposição. E se a Nemours tivesse competido nos Jogos Olímpicos de Paris pela França? Então, vamos ouvir agora o que a galera falou a respeito disso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jones, sou de Salvador, Bahia, e vou responder a pergunta número 4. Eu acho que é quase unânime que foi bem feito para a França o que aconteceu em Paris. Eu acho que as únicas pessoas que não gostaram foram justamente os franceses, porque esse resultado acaba mostrando que por isso que o nome é competição por equipes, porque depende de um todo, não pode se apoiar apenas em uma ginasta, que era o que a gente sentia da França com a Melanie, entendeu? Porque, querendo ou não, ela é boa, entendeu? Então a França se apoiava muito nela, dando regalias, e acabou excluindo a Nemours, que é uma das principais promessas. Já foi agora para o ciclo de 2024 e para o de 2028, então, nem se fala. É uma ginasta que se destaca muito na UB, tem uma trave muito boa e que
provavelmente estará ali lutando para medalhar no individual geral das próximas competições mundiais e Olimpíadas. Então, querendo ou não, a França não apostou tanto assim na Nemo, sabe? Deu o privilégio todo para a Melanie, porque a Melanie já tinha mais resultados concretos, vamos te dizer assim, enquanto a Nemo ainda era uma promessa. E aí mostrou que a competição é feita por equipes, não é baseada só em um atleta, e isso vai servir de lição para os próximos times também, sabe? Que é normal ter uma ginasta muito fora da curva, como o exemplo é do Brasil também com a Rebeca, mas que a gente não pode, não só a gente, né? Ninguém, os times não podem se apoiar apenas em uma ginasta. É necessário ter ali duas ou três, mais ou menos, consistentes para poder levar o time adiante. Até porque as ginastas também têm seus dias ruins, sabe? E foi o que aconteceu basicamente com a Melanie. A gente sabe de todo o potencial dela, mas que ela sofreu uma pressão enorme competindo dentro de casa e não conseguiu entregar o seu melhor. Foi justamente o contrário do que aconteceu no Mundial de 2023, sabe? Então acho que fica essa lição aí para as próximas gerações. Olá! Gente, eu sou a Joana, eu falo da cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, a Nemu é uma ginasta muito completa, com o seu principal aparelho sendo a paralela, que ela foi campeã agora em Paris, somando 15.500 de média, tirando mais de 7 de ponto de partida, com uma linha de chinesa. Ela é muito dinâmica, ela não fica fazendo equipe parada, ela vai muito rápido e de um modo dinâmico. Então é muito lindo de assistir o aparelho dela, né? Aquela linha chinesa que a gente conhece. No individual geral, a gente sabe que ela é uma ginasta muito completa, que ela somou 56 pontos, classificando em quarto para a final individual geral, no primeiro grupo. A gente sabe que é uma Olimpíadas é a maior competição do ano, e então é muito importante ela, depois de todo o rolê que aconteceu da França, ela ganhar, enquanto a França não conseguiu nenhuma final, né? Não conseguiu nem se classificar para final por equipes, nem a Melanie pro individual geral e nem outra nenhuma final. E então, né, agora a França vai chorar no banho porque perderam a Nemo. Meu nome é Paulo Ricardo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro e sou um amante da ginástica. Amo a ginástica desde há muitos anos, né? Agora, e se a Neymu tivesse competido, né, representando seu país, né? E a Neymu seria a única campeã. E ela ganhou medalha de ouro nas paralelas assimétricas, né? Ela iria redimir a França, fazer valer todo o gasto, né, para poder sediar uma Olimpíadas. Iria representar a altura. Sagrou-se campeã. Uma francesa que sagrou-se campeã representando a Argélia e não a França, que é azar da França, né? Eu acho que a gente paga um preço alto, né? Assim, voltando pra gente, quando a gente age com preconceito, né, com xenofobia, rotulando as pessoas, né, e a gente tende a diminuir, esquece do potencial que a pessoa tem, né, e acaba pagando o preço. E vem lá a pessoa e mostra-se que ela é tão capaz ou até melhor quanto, né? E isso a França aprendeu e com vários, né, com o mundo todo observando. Ficou bem claro que a França foi triste, né? Agiu de má fé. Agora, e se a Neymar não tivesse acertado a série, caso competisse pela França? Bom, se ela tivesse errado a série, bom, ela já sofreu esse preconceito, essa xenofobia por ser filho de refugiado, né? Ela seria massacrada grandemente, né? Não só o fracasso da equipe francesa talvez poderia ter sido atribuído a Neymar. Isso aí, Cedric. Mais uma vez aqui, nosso público, nossos seguidores interagindo e participando do podcast através da nossa comunidade lá no WhatsApp. Cara, eu fico arrepiado toda vez que isso acontece, é muito massa. Muito, Ícaro, muito. Essa interação dos Ginfãs hoje em dia, ela assim, ela é sensacional, ela acontece assim o tempo inteiro, né? Lá por volta de 2012,
Eu lembro quando eu postava muito no blog, né, no Gymblog Brasil, e essas interações, elas aconteciam ali nos comentários, né? Nossa, e já teve até treta, assim, né? Que algum comentava anônimo e atacava o outro, mas na maioria das vezes a interação era bem saudável, as pessoas trocavam muita ideia lá, mas era assim, outro tipo, né? Muito diferente do que um grupo de WhatsApp que, tipo, você para de olhar, na hora que você vai ver de novo, tá lá com 400 e tantas mensagens, né? É isso aí, gente. E essa foi, então, a 32ª edição do Gym Podcast Brasil, Ícaro. É isso, Cedric, é isso aí. Muito obrigado por trazer pra gente fatos tão bem apurados a respeito dessa ginasta que intrigou o mundo em 2024, Kaylia Nemur, né? Eu acho que depois de Simone Biles e Rebeca Andrade, e talvez nisso ali aí, a Kaylia Nemur seja a ginasta que mais chamou atenção, né? E foi muito bom a gente saber a história real dela e especular um pouquinho sobre a tristeza da França. Olha, pessoal, quem acompanhou a gente até aqui e ainda não nos segue, já fica por dentro aqui do Gymblog Brasil, tá? Procura a gente no Instagram, Gymblog Brasil, que a gente tá lá esperando vocês com um conteúdo massa de ginástica artística e das outras ginásticas também. Pode procurar também o Gym Podcast Brasil no Instagram, que a gente está lá com conteúdos similares. E também estamos no Spotify, no YouTube, com o Gym Podcast Brasil. Só digitar esse nome que você nos encontra. A gente também tem o nosso site, que está no ar de cara nova, gymblogbrasil.com.br. Lá tem conteúdo assim, desde que a ginástica artística do Brasil era mato. E de verdade, vocês vão adorar. E a gente também tem uma comunidade no WhatsApp onde o pessoal conversa o dia inteiro de ginástica artística. É só chamar em um dos directs do Instagram e a gente passa o link para vocês poderem participar. Beijo, gente. Eu sou Ícaro Ambrosio e vou ficando até aqui. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido aí saber mais, né, sobre tudo que aconteceu. E fiquem ligados aqui e até a próxima. Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrosio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.